Curitiba é uma cidade cheia de histórias, sabores, sons e memórias. No coração do centro histórico, um casarão centenário guarda uma experiência diferente de tudo: música clássica, gastronomia, arte, patrimônio e emoção reunidos em uma noite feita para despertar os 5 sentidos. Olá, eu sou a Sani e está começando mais um Descobrindo o Paraná. Hoje nós vamos conhecer um lugar que transforma a noite curitibana em uma verdadeira experiência sensorial. É o palco dos 5 sentidos. Suas belezas, rios e serras, por certo vão lhe encantar no Paraná. Aqui, a música não é fundo musical, é a protagonista. A gastronomia não é apenas refeição. Ela também faz parte do espetáculo. E cada detalhe convida o público a sentir Curitiba de uma forma única. O Iapó, Capivari, o Piquiri, e tem também o Cachoeira. Então a Rebeca e o Otávio estão responsáveis hoje por nos apresentar um pouco sobre a casa. É isso mesmo? Bem, Sânia, é isso mesmo. Vamos aqui abrir os corações e contar desse projeto que fazemos com acreditar muito grande, né? Um acreditar da importância. Isso parece que nos faltava como cidadãos. Isso a gente fala não só para a gente, mas para as pessoas que vêm aqui, né? Acho que é legal a gente falar do início, da onde surge, né? Bom, eu sou arquiteto e trabalho com paisagismo produtivo dos 5 sentidos. Também no sentido de resgatar aquilo que nos falta, né? Os aromas dos produtos, os sabores profundos, né? Então, essa é uma paixão na arquitetura, no paisagismo que veio se construindo. Por outro lado, meu avô tocou violino em Porta de Mina de Carvão, em Málaga, em 1900, no ano de 1900, né? Então, minha paixão por violino sempre muito grande. E sempre sonhei em ter uma casa de sopas, queijos e vinhos, né? E sempre na arquitetura, eu trabalhei com a ideia do quilômetro zero, as coisas do lugar, a identidade do lugar, não só no paisagismo, como da própria arquitetura geral. E eu sou da área de sustentabilidade e da permacultura, permanentes culturas, que é a grande ciência em sustentabilidade. Bom, um certo ano de nossas vidas, conheci a violinista numa rodoviária. E foi lindo o encontro e nos somamos imediatamente, ficamos muito amigos, ficamos namorados, nos casamos e trocamos nossos sonhos no sentido do que empreender. Eu falei do meu sonho da casa de sopas, queijos e vinhos com violinos e ela falou de um estúdio de ensaios para os quartetos, né, que ela fazia parte, e que não tinha espaço, mas com cafés, chás e gastronomias. E os sonhos se somaram muito bem e resultou em... Nós não queríamos ter um restaurante propriamente dito, mas eu já tinha uma racleteira, que é uma máquina de origem suíça, já há muitos anos, e já estávamos praticando em nossa casa também o uso daquela racleteira. E a racleteira, apesar de ser origem suíça, os produtos são os produtos da região, os queijos da região, a batata, o pão feito na casa, enfim. E resolvemos fazer, então, um palco de música de concertos, um palco também para ensaios, e vários projetos a nível musical verteram, já desde o início, mas com um lugar onde o raclette fosse o centro do nosso serviço, num dos sentidos, aliás, em alguns dos sentidos, né? Então, a música, a audição por um lado, e por outro, então, a visão, por outro, o tato, e por outro, o paladar e os sabores, né? e os aromas. E o raclette vinha como um carro-chefe da casa, e nasceu assim. E hoje talvez nós sejamos a única racleteria do país, que o prato principal é raclette. Que raclette tem para 60 pessoas, né? Então, essa origem do nosso encontro
e dos nossos sonhos, ela passa a crescer de uma maneira muito bonita a partir do ímpeto que essa violinista tem. Porque a Rebeca se tornou, com a coragem dela, ela se tornou a primeira musicista, a primeira violinista em nosso país a ter a coragem de empreender e fazer um palco comercial de música clássica, mas de concertos, né? Então, a forma dela coordenar, dela congregar, de fazer a curadoria de mais de 15 músicos na casa, fora os músicos de fora, né? Quando vem gente de fora do Paraná, isso tornou possível construir uma casa assim. Não era um sonho de um arquiteto, não se realizaria se não existisse uma violinista sensível e competente, com ímpeto empreendedor, e que levantasse esse projeto aí. Nós juntos fizemos algo que é muito a nossa cara, muito o nosso jeito, muito as nossas raízes, inclusive nos pratos, nos brindes, nas coisas que inventamos aqui, e pela própria paixão de história. Eu estou aqui declarando a minha admiração pela Rebeca. A Rebeca conhece muito de história, impressionante, de cultura. Isso torna o violino um instrumento que interliga todas as coisas, interliga a memória, todas as épocas de criação. E nós temos uma linha de atuação que é do quilômetro zero e do lixo zero. O quilômetro zero é dar valor às coisas da terra. Então, não só os produtos, mas a música da região, os grandes compositores da região, que eu acredito que a Rebeca vai citar, as influências da música clássica, não somente com coisa antiga que a gente ouve, mas as influências em todo o nosso país, em todos os séculos de existência do nosso país. E o nosso país, artisticamente, é belíssimo. Musicalmente é belíssimo, e essa Rebeca consegue trazer através dos músicos que participam dessa casa. Então resultou no palco dos 5 sentidos, que eu sempre falo na abertura, nas 8h30, faço a abertura todas as noites para sensibilizar os presentes, que aqui vêm não pessoas especializadas em teatros e música clássica, vêm pessoas que vêm se apaixonar, degustar, conhecer. Quem vem de fora, de outros estados, vem conhecer o que o Paraná tem de melhor, que Curitiba tem melhor, dos melhores valores da terra, né? E quem é da terra vem reconhecer esses valores. Bom, como o Otávio já deu aí a dica de que você, Rebeca, é excelente em história, eu gostaria de começar lá de trás mesmo, até a gente chegar aqui onde que nós estamos, né? Ele já deu uma boa introdução aqui pra gente, como é que tudo começou. Achei lindo a história de vocês, então realmente tinha que acontecer, tudo começando ali no encontro de vocês, para que hoje vocês tivessem esse espaço maravilhoso, né? Para que a gente também tivesse as nossas reuniões, assim como vocês tiveram lá atrás também, né? Mas nós estamos, inclusive, em um ponto incrível aqui na nossa cidade de Curitiba, trazendo para o lado turístico também, né? E estamos falando de uma casa histórica, em uma rua histórica, né? Curitiba começou por aqui, próximo, né, da antiga ferrovia, que hoje nós temos o Shopping Estação, o Museu Ferroviário ali também, e essa rua que era a Rua da Liberdade, onde tudo começava, tinha que passar por aqui, né? Para começar a grande cidade hoje que nós temos aqui em Curitiba. Que privilégio! Então, o local que vocês escolheram aqui, gostaria de entender como é que vocês conseguiram esse espaço, se já tinha algo planejado, como é que foi todo esse processo? Então, o Palco dos 5 Sentidos nasceu de um resultado, né, de um sonho, de, como ele já falou, de um arquiteto, de uma violinista apaixonados por música, por arte, por gastronomia. Então, uma vez ele me perguntou qual que era o meu sonho de arquitetura, né? E aí eu falei sobre esse café com estúdio aberto, porque quando eu cheguei em Curitiba e fazia Belas Artes, eu sentia essa necessidade, assim, de ter um espaço que nós, da música clássica ou erudita, enfim, pudéssemos nos apresentar. Porque o pessoal, se a gente pensar assim, o pessoal
da MPB, do jazz, eles têm os bares onde eles se apresentam, onde nós somos frequentadores também dessas casas, a gente vai, compra o CD, não existe mais, mas né, também existe, né? Acompanha o trabalho daquele artista e nós, os músicos, por exemplo, da música de orquestra, da música de câmara, a gente fica um pouco restrito a esses lugares, a esses ambientes formais de música de concerto. Então, ou é no teatro, ou é em eventos, né, sociais, como até casamentos, ou então nas orquestras, né, que você também tem um número de cadeiras bastante restrito. Então, sempre tive essa paixão, né, e esse entusiasmo por ter um ambiente que recebesse a música de concerto, a música de câmara, numa forma mais acessível, mais informal, que a gente pudesse degustar um vinho, né, degustar alguma coisa, explorar esses outros sentidos. Então, o encontro com o Otávio veio e ele trouxe toda essa ideia também justamente de explorar os sentidos, né? Então, quando nós decidimos, a gente procurou alguns ambientes que já existissem aqui em Curitiba, alguns cafés e tal, mas aí as coisas não andavam muito bem, até que um dia um amigo passando aqui por essa rua, ele falou, olha, achei um lugar que está anunciado, um casarão histórico, e aí nós fizemos algumas visitas, ainda sem luz, e aí um dia o corretor de imóveis falou, bem, na próxima traz seu violino. Então eu falei, claro, eu vou trazer. E aí quando eu toquei, aí me bateu assim, né, que a acústica é muito boa e muito propícia para o que a gente queria fazer, que é justamente a música de câmara acústica, né? Então hoje acontece exatamente isso. Então os duos, trios de violino, piano, violino e violoncelo, enfim, canto lírico, né? Nada microfonado. Então, claro, nada não, né? Também tem os instrumentos. A base é acústica. A base é a música, exatamente. É o silêncio e a acústica, porque isso que você citou, dos bares, das casas de jazz, acabam sendo música de fundo. As pessoas estão na balada, estão conversando, restaurante com música de fundo, e não. E aqui nós acreditamos não só música clássica tradicional, como a música clássica brasileira e as profundezas são para ser ouvidas. Até então, prefiro durante chamar, a música, silêncio. Até prefiro chamar não de música clássica ou música erudita, né? Porque aí a gente entra em uma discussão assim infinita, mas música de concerto, música que a gente para ouvir, né? Para assistir. A gente gosta muito de comparar muitas vezes o que desperta assim nas pessoas uma referência, que são as casas de fado em Portugal, né? Lá já está há séculos firmado e reafirmado de que quando o músico começa a apresentação, as portas se fecham, ninguém mais entra, os garçons param de servir. Os talheres se cruzam. E esse respeito, essa devoção a esse momento de música, né? Então, aqui a gente conseguiu conquistar isso, que as pessoas venham até aqui para assistir a música, venham para assistir o concerto, para prestigiar o artista, para ouvir música, né? Então, por isso que se diferencia tanto e por isso que a gente tem conquistado, inclusive, muitos músicos que hoje passam pela cidade e querem vir aqui, querem tocar aqui, né? Isso, assim, é uma satisfação imensa, né? De poder estar recebendo esses grandes nomes da música de concerto, música universal, né? Que não precisa estar, é MPB, ou é clássico, ou enfim, é fado, é flamenco. Não, é música para ser ouvida, né? Todas as noites, a partir das 20h30, o concerto transforma o ambiente. O silêncio deixa de ser vazio e passa a fazer parte da experiência. A música percorre repertórios clássicos, trilhas de cinema, tangos, jazz, música brasileira,
e temas especiais, em formações com violino, piano, violoncelo, flauta, canto lírico e outros instrumentos. Agora acontece um dos momentos mais aguardados da noite. As luzes se apagam, as velas permanecem acesas e o público é convidado a mergulhar em uma experiência de escuta, presença e emoção. Esse som tão longo, tão bonito desse cristal, é a forma que eu tenho todas as noites de convidar a todos os presentes, convidar a entrega verdadeira, convidar a entrega à importância da música clássica em nossas vidas, independentemente da idade ou do bairro que vivemos, e a entrega aos 5 sentidos. Quando abrimos essa casa, há 8 anos atrás, abrimos com a clara compreensão e a imensa paixão de estarmos abrindo a primeira casa de música de concertos, de música clássica, como falamos, no sentido amplo, genérico, com os 5 sentidos. Isso significa que até então ouvíamos e assistíamos música clássica em teatros aos domingos comportadamente. Lá 2 sentidos e os teatros lotados. Porém, na nossa compreensão, o número de pessoas que costumam lotar teatro aos domingos é um número muitíssimas vezes menor do número de pessoas que nós reconhecemos na sociedade em que vivemos, que tem a música clássica dentro do seu coraçãozinho desde pequenininho. E o grande convite da casa é isso: se entreguem. Se entreguem à música, e as respostas durante esses 8 anos têm sido muito bonitas mesmo. Essa é a nossa paixão. Bem, vamos ao que interessa, vamos ao primeiro sentido. Vamos à audição. Essa noite vocês vão estar com o piano trio do palco dos 5 sentidos, coordenado por Rebeca Vieira, violinista desde os seus 11 anos de idade. Ela, coordenadora artística do palco dos 5 sentidos e proprietária. Como eu falei, a primeira violinista no nosso país a ter a coragem de montar um palco comercial e permanente de música clássica. Ela é bacharel em violino, participa de algumas orquestras e grupos musicais, orquestras de formação mista e feminina, como Spala, inclusive, e tem um coral de crianças de 3 a 16 anos em Joinville, maravilhoso coral, onde ela rege, toca, coordena, é muito bonito. Ela será acompanhada por André Alves, bacharel em piano, formação em composição e regência e mestre em composição. Participa de alguns grupos musicais e apresenta recitais solos Curitiba fora, maravilhosos. E também Adivaldo Silva, violoncelista de Belém do Pará, para nossa sorte, veio parar no Paraná, já residente e participante aqui da casa já há vários anos também, físico de formação e participa de alguns grupos musicais aí pela cidade também. Então, uma bela noite dos 5 sentidos a todos. E vamos receber esses artistas com uma salva de palmas. Então, além de todas essas maravilhas que o pessoal pode encontrar chegando aqui, né, na parte da culinária, da música ao vivo, da contemplação à música, não só como um sonzinho no fundo ali, tem outras atividades que vocês, inclusive, utilizam aqui o espaço, né? Quais são algumas dessas atividades? Como é que elas acontecem? Então, a gente tem as noites de pintura ao vivo, por exemplo, né, que são os artistas que expõem aqui com a gente, quem
começou foi justamente o Francisco Borges Laranjal, que é o artista residente aqui da casa, que tem esses belos quadros aí expostos. E também a Ana Zanotti, que é uma pintora, uma artista plástica bastante jovem e que já tem uma vivência assim, inclusive recentemente voltou da Itália, estava morando em Firenze. E ela faz justamente essa pintura ao vivo, chega às 7 horas da noite com uma ideia em mente, e durante o concerto ela pinta então um quadro e que ao final, né, mais ou menos assim lá por 10 horas, 10 e meia da noite, quando o concerto vai se encerrando, a gente passa com uma caixinha e as pessoas anotam um lance, né? Então é um leilão, uma brincadeira, na verdade. É um leilão silencioso que a pessoa coloca o lance, deposita na caixinha e leva. Imagina, você vem para assistir um concerto e jantar e pode sair com um quadro nas mãos, né? E um quadro que normalmente revela essa ambientação, né? Essa estética do momento, da noite. Então isso é bem gostoso, assim. Nossa, né? imagina, gente, que incrível! Vou ter que vir num dia, então, dessa pintura e desse leilão, participar, quem sabe aí eu levo pra casa. E outra coisa que a gente tem, que as pessoas vêm para participar, inclusive, são as acolhidas musicais e poéticas que acontecem ao final das noites. Todas as noites aqui a gente abre no final, depois que o concerto termina, a gente abre o espaço, então, para quem nos visita. Então, para quem que gosta de cantar. Isso, pra que eu fui falar, gente? Pode participar, né? A gente tem recebido muitos músicos, profissionais e amadores que vêm para participar desse momento, as crianças que estão começando ali a dar suas primeiras notinhas no piano, né? Ou então para quem gosta de cantar, como você, ou recitar, declamar uma poesia. Mas já tivemos declaração de amor, pedidos de casamento até. Olha, uma boa oportunidade. Legal, O nome Palco dos Cinco Sentidos não é por acaso. Cada elemento aqui foi pensado para despertar uma percepção diferente. O som dos instrumentos, a luz das velas, os aromas da cozinha, os sabores do cardápio e até a interação do público com os pratos e com a arte. O cardápio valoriza ingredientes locais, pequenos produtores e práticas sustentáveis. A casa trabalha com vinhos paranaenses, pão de fermentação natural, queijos regionais e chopp artesanal local, conectando gastronomia, território e consciência ambiental. Um dos grandes destaques da casa é o raclette suíço, um prato interativo feito para compartilhar e participar. Tinha o queijo no fogo e raclette sobre as batatas. Então nasce o queijo típico de raclette, de raspar, de raclette, e isso se difunde na Europa e criando-se as racleteiras, que são peças para derreter os queijos de raclette e outros queijos. Então aqui nós temos uma racleteira para 4 pessoas com suas bandejinhas e as raspadeirinhas. Então aqui a gente vai botar o queijo de raclette, eu pego com a mão mesmo, fazer um bem simples, o tato. aqui, e vou pegar a batata de origem e colocar aqui. Estamos conversando, mas eu resolvi botar também um pão, resolvi botar uma berinjela e uma abobrinha. E conversando. Mas tem um suporte ali, se quiser. E tem aqui também o pegador para as pessoas mais finas. Aí você pega aqui um queijo de raclette. Ou para quem quiser exercitar o tato, aí vai. Vou pegar um gorgonzola e já vou botar um tomatezinho e um cogumelo Paris. E vou deixar ali enquanto nós conversamos. Mas enquanto a gente conversa, eu vou pegar uma azeitona. Vale Fértil, da região também, produção da região.
Aqui estão as cascas do peão. E, logicamente, estamos no Paraná, o símbolo da terra em plena ascensão turística, o pinhão. Nós vamos botar, e vocês sabem que a segunda melhor forma de comer pinhão é na chapa do fogão a lenha, que isso aqui reproduz a chapa do fogão a lenha. A primeira melhor forma é pinhão na grimpa, na fogueira, não? Onde dá melhor sabor. Então aqui a gente vai virando, não? E se divertindo. Eu tenho uma racleteira há 32 anos, nunca fiz um raclete igual ao outro. É sempre diferente. É impossível compor 15 itens à mesa de forma igual. Sempre é diferente. É fantástico. Então, para o carro-chefe da casa, que é a experiência mais próxima dos 5 sentidos. Aqui exercitamos os aromas até os sons. Além da música e da gastronomia, este lugar também guarda parte importante da memória de Curitiba. O casarão está localizado na tradicional Rua Barão do Rio Branco, antiga Rua da Liberdade, região que faz parte do primeiro centro cívico da cidade. Durante décadas, o imóvel abrigou o histórico Bar Palácio, frequentado por artistas, jornalistas, músicos, políticos e famílias curitibanas. Hoje, o endereço mantém viva sua vocação cultural, agora como ponto de encontro entre memória, arte, gastronomia e turismo. Hoje, o Descobrindo o Paraná viveu uma experiência diferente. Uma noite em que Curitiba foi sentida pelos ouvidos, pelos olhos, pelo paladar, pelo olfato e pela emoção. O palco dos 5 sentidos mostra que o turismo também pode ser pausa, contemplação, memória e encontro. Um lugar onde a música aproxima, a gastronomia conta histórias e o patrimônio ganha nova vida. E este foi mais um Descobrindo o Paraná. No próximo programa, a gente continua viajando por lugares, histórias e sabores que revelam a riqueza do nosso estado. Até lá!